Esse daqui então é o curso de marketing para dentistas. Antes da gente começar, deixa eu só falar um pouquinho sobre marketing, porque esse nome marketing ele ficou uma coisa muito pejorativa, né? Mas eu quero explicar para vocês que o marketing é essencial para qualquer área, tá? Dentro da odontologia, a gente precisa usar o marketing só para a gente mostrar aquilo que a gente sabe, para a gente mostrar para os pacientes o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, como que a gente pode, inclusive, aumentar a nossa procura, né? Como que o paciente pode te achar. Isso tudo faz parte do marketing, tá? Isso não quer dizer que você vai fazer um marketing desonesto, que você vai vender tratamentos que você não precisa, que o paciente não precisa, tá? O marketing ele é justamente para você conseguir captar novos pacientes e fidelizar os pacientes que passam com você, os pacientes antigos, tá? Então, dentro desse curso aqui, eu divido ele em dois grandes blocos, que é o marketing offline e o marketing online, tá? A primeira parte vocês vão ter uma parte de introdução, como em todos os cursos, então a gente vai falar o que é a garantia, o suporte, o tempo de acesso, que é por 1 ano, tá? Que aí vocês vão ter acesso a todas essas aulas. E aí a gente começa esses dois grandes blocos. O primeiro grande bloco é o marketing offline, porque hoje em dia, aliás, há de muitos anos para cá, o grande diferencial, né, o que capta paciente, o que fideliza paciente é boca, ainda é o boca a boca. Então, é muito mais fácil um paciente te procurar porque a mãe, porque o amigo, porque o primo te indicou, do que porque ele viu na internet simplesmente. Mas a gente precisa estar conectado também na internet. Tem uma estratégia de marketing que chama Omnichannel. Essa estratégia ela é basicamente assim: nós precisamos estar em todas as redes, né? Não todas as redes sociais, em todos os meios de comunicação que o paciente pode chegar até você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai comprar alguma coisa, sei lá, a gente vai comprar um computador, né? O que muita gente faz? Às vezes a pessoa vai até a loja física, só que aí ela na loja física ela pesquisa na internet para ela ver aquele computador, aí ela vê as resenhas, né? Então ela vê o que as pessoas estão falando sobre aquele computador, então ela entra, por exemplo, no YouTube e aí ela começa a ver aquela resenha e aí ela toma a decisão da compra dela, que pode ser na loja física ou na loja online. Isso é quando a gente fala de um produto. Quando a gente fala de um serviço, o que acontece muito? O paciente pode receber uma indicação. Então, um amigo foi lá no teu consultório e ele gostou, ele vai te indicar. Mas esse amigo, ele simplesmente não vai até o seu consultório. Qual que é a grande diferença de hoje em dia? Esse amigo, ele vai entrar na internet para saber quem é você. Ele vai entrar no Google para ver as avaliações, então não vai ter resenha do seu trabalho, mas vão ter as avaliações do Google. Ele vai entrar no Instagram, no YouTube, no TikTok, ele vai entrar nas redes sociais para saber o que você fala, o que você explica, como que é o seu jeito, e aí sim ele toma a decisão de agendar uma consulta, tá? Essa é a tendência de hoje em dia, que aliás já faz um tempo para cá, tá? Então pensa só em você mesmo, quando você vai tem uma indicação, você provavelmente vai pesquisar, tá? Então é importante estar em todos esses canais de comunicação, no online e no presencial também. Então às vezes esse amigo recebeu uma indicação, mas ele vai perguntar para outro amigo, né? Ele vai entrar no Google para ele ver as outras avaliações. Ele vai ali na Redondeza e ele pode até perguntar, tipo, tem um dentista aqui, ele é bom? Tipo, ele vai tomar um cafezinho aqui, tem um dentista ali, ele é bom? Então, todos esses meios de comunicação são importantes. Isso é uma tendência mundial, tá? Não só para produtos, como para serviços. Então, a gente precisa estar no offline, então a gente precisa ter as nossas estratégias de como a gente vai fidelizar esse paciente e a gente precisa estar no online, tá? Isso tudo é explicado no curso. Então, o marketing offline, vocês vão ter aula de como observar o seu paciente, então como que você vai começar esse início de conexão com o seu paciente, quais são os gatilhos mentais. Essa palavra, aliás, esse termo gatilhos mentais, ele também ficou de uma maneira muito pejorativa, porque a pessoa fala gatilho mental, parece que ela está querendo chegar num ponto da pessoa que vai sacanear essa pessoa, como que eu vou engambelar, sacanear, mas não é isso. Gatilho mental é só você entender com
quem você está conversando, com que parte do cérebro essa pessoa está tomando as decisões dela, para você criar estratégias de convencimento, não para fazer o que ela não precisa, mas para fazer o que ela precisa, né? Como que você vai explicar para o seu paciente, a maneira que você vai se conectar com o seu paciente, isso tudo faz parte dos gatilhos mentais e do rapport. Então aqui vocês vão ter 2 aulas sobre os principais gatilhos mentais que você pode usar na hora da sua negociação, do seu planejamento e as técnicas de rapport. Essa aula aqui eu falo sobre perfis de paciente. Existem basicamente 4 perfis de pacientes e a gente precisa saber identificar quais são esses perfis para a gente conseguir conversar com eles. Eu já dei alguns exemplos aqui para vocês, mas, por exemplo, se você pega um paciente prático e você conversa com ele da mesma maneira que você conversa com um paciente afável, esse paciente prático vai sair fora, ele não vai fechar com você, tá? Independente da sua técnica, eu acho que esse que é o grande ponto. A técnica, o paciente já espera que você tenha, só que você precisa demonstrar a sua fala, na maneira que você vai falar, o quanto você tem de técnica, o quanto você usa os materiais de melhor qualidade, o quanto você estudou. E isso necessariamente não vai ser dito verbalmente, mas através de atitudes, de algumas palavras, de algumas ações que você vai fazer. E tudo isso você precisa saber com quem você está conversando. Então, esse perfil do paciente é um ponto muito importante. Eu até tenho uma aluna que ela tem o perfil afável. Então, tudo ela explica com muito cuidado, com muito carinho para o paciente, com muito detalhe para o paciente. Só que ela começou a perceber que ela não fechava tantos negócios, né? Porque ela percebeu que às vezes alguns pacientes ficavam entediados, tal. Depois que ela assistiu essa aula de perfil de paciente, ela me mandou uma mensagem e falou assim: Rê, eu entendi que eu não posso ser assim com todos os pacientes. Tem paciente que simplesmente quer saber quanto custa, quando que eu vou começar, quando que eu vou terminar, o que que eu vou fazer. E aí, se ela ficar explicando demais, o paciente vai achar aquilo cansativo e vai sair fora, vai procurar outra que seja mais resolutiva. Então, você entender o perfil do paciente faz com que você feche mais tratamentos. No final das contas, você vai acabar ganhando mais dinheiro com isso, né? Então, o seu objetivo final aqui não vai ser ganhar dinheiro, é você ter autoridade, é você ter conexão com o seu paciente, você ter indicação, é você fazer o que o paciente precisa, mas o dinheiro, ele é importante para isso, tá? E para isso você precisa entender dessas técnicas, tá? Aqui eu coloco também o passo a passo dos atendimentos. Então, aqui entrei numa aula sem querer, peraí, pronto. Então, aqui tem o passo a passo do atendimento. Então, o que que você vai fazer desde a hora que o paciente entrou na sala até a hora que ele vai sair? Então, tem um passo a passo. Aqui eu falo sobre formas de pagamento, como que você pode negociar formas de pagamento com o seu paciente. Eu falo sobre agendamento, quanto cobrar, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as crenças limitantes, que é o que faz muitas pessoas barrarem ali na hora do valor. Então a gente vai passar um orçamento para o paciente num valor mais alto. E aí a gente muitas vezes trava nessa hora, né? Fica, ai, será que o paciente vai topar, tal? Então essa aula aqui de crenças limitantes é muito importante se você tem essa trava na hora de passar valores altos, tá? E aí a gente vai para o marketing online, que é esse outro grande bloco, tá? Aqui eu vou falar desde como você vai configurar o seu Instagram para que ele seja visível para outras pessoas, tá? O que que é o público-alvo? Como que você vai organizar a sua bio, né, que é aquela página inicial do seu Instagram. Vou falar sobre testes e postagens, então como que você faz a postagem, como que você faz esses testes para ver se essa postagem deu certo ou não. Eu já estou desde 2015 no Instagram, né? E tem postagem que eu publico e que não engaja absolutamente nada. E tem postagem que eu publico que dá super certo. Isso tudo faz parte dos testes e postagens. A gente não pode desistir ao longo do caminho. Como eu falei, o paciente, ele pode ser indicado por algum amigo, mas certamente ele vai entrar em alguma rede social para saber quem é você, tá? Por isso que é importante, tá? A principal hoje plataforma é o Instagram e o TikTok, tá? Então,
tanto no Instagram quanto no TikTok, você pode usar essa mesma estratégia de postagem, tá bom? Caminho do paciente também você pode usar essa mesma estratégia, tanto no Instagram quanto no TikTok. A rede social que surgir por aí, o caminho do paciente, ele é basicamente o mesmo, tá? Hoje em dia a gente vê que os pacientes eles têm um caminho para chegar até você. Então ele tem algumas barreiras, ele tem algumas objeções que ele vai fazer pensar se ele vai passar com você ou não. Tá? Então essa aula é uma aula longa de 40 minutos, para esse caminho que o paciente vai fazer até o agendamento e depois do agendamento, que aí que é o grande gap, né? Ele agendou e aí você vai fazer todo o tratamento e depois do agendamento, o que você tem que fazer para fidelizar esse paciente? Esse meio do caminho aqui é o marketing offline. São as estratégias que você vai usar para você conectar esse paciente, para você fidelizar esse paciente. Isso tudo é dentro do consultório. Então, isso a gente chama de offline, tá? E depois a gente volta para o online, que são as estratégias para você fidelizar esse paciente, tá? Claro que não é só marketing que vai fazer o paciente fidelizar, a sua técnica, o seu conhecimento também, óbvio que vale, tá? Depois a gente vai falar sobre o Google. Lembra que eu falei para vocês que o paciente ele procura as avaliações do Google, assim como você possivelmente também procura uma avaliação do Google quando você vai num restaurante, quando você quer um médico, você procura lá as avaliações do Google. Isso é uma tendência, tá? Então é importante a importância de estar no Google. Uma aula sobre o pós-venda, uma aula como que você vende pelo direct, tá? Possivelmente, se você está aqui hoje, você pode ter recebido uma automação no seu direct que fez você que te trouxe até aqui, tá? Ou você me mandou uma mensagem no direct que te trouxe até aqui. Então, o Instagram, tanto o Instagram quanto o TikTok, ele vende muito no DM, né? Então é bom vocês terem uma comunicação para vocês também já saberem diferenciar aquele paciente que vai só querendo saber preço e aí ele sai mandando para todo mundo, aquele paciente que ele quer ganhar tratamento ou aquele paciente que de fato está interessado em passar com você, como que você vai responder esse paciente. E eu também falo aqui sobre o WhatsApp Business, tá? De bônus, vocês vão ter aulas de mudança de mentalidade, que eu acho essas aulas aqui, eu acho essas aulas muito importantes para você literalmente virar várias chavinhas na sua cabeça para você do estado que você está agora para você evoluir. Não é papo de coach, não é autoajuda, nem nada disso, mas são gatilhos baseados em vários livros que eu li sobre isso, e eu também faço um MBA, né? Então, que me deram esse corpo para falar sobre essa mudança de mentalidade de fato que faz a gente sair de um lugar e ir para outro, tá bom?